Você já se sentiu completamente desestabilizado por algo pequeno? Talvez uma palavra dita no momento errado, uma situação que fugiu do controle ou até mesmo um olhar atravessado. No dia a dia, somos constantemente testados por essas pequenas adversidades que têm o poder de abalar nosso humor e roubar nossa paz. Mas, e se houvesse uma maneira de agir como se nada disso te incomodasse? O estoicismo, uma filosofia antiga e poderosa, nos ensina exatamente isso: como nos blindar emocionalmente e sermos imperturbáveis diante das tempestades da vida. Imagine um homem caminhando pela cidade em um dia caótico. O trânsito está parado, as buzinas soam por todos os lados, as pessoas parecem estar no limite de sua paciência. Enquanto todos ao redor estão visivelmente frustrados, esse homem permanece calmo, sereno, quase como se estivesse em um outro mundo. Ele não se incomoda com a confusão ao seu redor, não porque é insensível, mas porque aprendeu a dominar suas reações internas. Ele sabe que não pode controlar o trânsito ou a impaciência das pessoas, mas pode controlar sua resposta a isso. Esse homem representa o espírito estoico, alguém que vive conforme o princípio de que nada externo tem o poder de incomodar, a menos que ele permita. A verdadeira força não está em controlar os eventos externos, mas em manter a serenidade interna, independentemente do que aconteça ao nosso redor. O mundo pode ser caótico, imprevisível e até injusto, mas o estoico permanece inabalável, pois entende que o controle de suas emoções está inteiramente em suas mãos. E esse é o segredo. Não se trata de ignorar os problemas, mas de mudar a maneira como você os percebe. Quando você domina essa arte, o que antes te incomodava profundamente se torna irrelevante, quase como o vento que sopra, mas não te move. No vídeo de hoje, veremos 7 lições práticas e filosóficas para que nada e ninguém possam te incomodar novamente. Ao longo dessas lições, você aprenderá a fortalecer sua mente e suas emoções, tornando-se verdadeiramente imperturbável. Se você está pronto para essa transformação, deixe nos comentários a seguinte frase: nada mais vai me incomodar. Deixe também seu like e se inscreva no canal para continuar essa caminhada de autodomínio e sabedoria estoica. 1. O poder da indiferença. O estoicismo nos oferece uma das lições mais poderosas e libertadoras: a indiferença ao que está além do nosso controle. Embora essa ideia possa parecer desafiadora no início, ela é, na verdade, uma prática que pode transformar nossa percepção e nos conduzir a uma paz interior profunda. Desde cedo, somos ensinados a lutar, reagir e nos preocupar com o que acontece ao nosso redor, mas isso nos coloca em uma constante batalha emocional. A cada situação imprevista, nossa mente tende a se agitar, buscando respostas e soluções para coisas que, na maioria das vezes, fogem de nossas mãos. Entretanto, o estoicismo nos convida a refletir sobre uma realidade mais serena. Nem tudo que ocorre ao nosso redor merece nossa energia mental e emocional. Imagine o alívio que você sentiria se, em vez de se deixar abalar por uma mudança de planos inesperada ou pela opinião alheia, simplesmente aceitasse esses eventos como parte do fluxo natural da vida, sem resistir. Não se trata de apatia ou falta de interesse, mas sim de uma escolha consciente de onde focar sua atenção e energia. Quando você reconhece a distinção entre o que pode e o que não pode controlar, ganha uma clareza surpreendente. Essa prática de indiferença nos liberta da prisão da frustração e nos permite viver com mais leveza. Pense por um momento em quantas vezes você foi consumido por preocupações que, no fim das contas, estavam fora de seu alcance. Talvez tenha sido um plano cancelado por causa da chuva ou um comentário desnecessário de alguém. Esses pequenos eventos podem parecer insignificantes, mas, quando somados, têm o poder de roubar sua paz. Agora imagine que, em vez de reagir com irritação, você simplesmente aceitou o que aconteceu e seguiu em frente. Essa prática consciente de indiferença age como um escudo, protegendo você das turbulências emocionais causadas por fatores externos. Da próxima vez que você se deparar com algo fora do seu controle, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: tenho poder para mudar isso? Se a resposta for não, permita-se a liberdade da indiferença. Aceitar o incontrolável não é um ato de fuga, mas sim de serenidade.
Quando você deixa de se preocupar com o que está além de seu alcance, sua mente se torna mais clara e tranquila. Você começa a agir com base na razão, e não na emoção, tornando suas decisões mais consistentes com seus valores e objetivos. Ao praticar a indiferença, você descobre que muitas das coisas que costumavam te incomodar perdem o poder de afetá-lo. Um bom exemplo disso é a forma como lidamos com críticas. Muitas vezes, nos sentimos ofendidos ou desanimados com palavras que vêm de outros. Porém, ao adotar uma postura estoica, reconhecemos que a opinião alheia é algo que não podemos controlar. Quando você escolhe ser indiferente a essas críticas, protege sua paz e continua em seu caminho, sem ser desviado por opiniões que nada acrescentam à sua jornada. O verdadeiro poder da indiferença é que, ao adotá-la, você não apenas encontra mais paz, mas também se torna mais forte e resiliente. Ao deixar de lado as reações impulsivas e emocionais, sua mente se alinha com a razão e você começa a viver de maneira mais plena e equilibrada, em sintonia com aquilo que realmente importa. 2. O silêncio como refúgio da mente. No centro da serenidade estoica, encontramos o silêncio, não como ausência de palavras, mas como um espaço sagrado para a mente descansar. O silêncio é uma ferramenta poderosa para quem deseja alcançar um estado de tranquilidade em meio ao caos da vida moderna. Em um mundo que constantemente exige respostas rápidas, o silêncio oferece uma pausa, uma oportunidade para a mente recuperar o equilíbrio antes de qualquer ação. Imagine por um momento um lago em um dia calmo. A água está imóvel, refletindo o céu perfeitamente. Agora pense no que acontece quando jogamos uma pedra no lago. Ondas se formam e perturbam a tranquilidade da superfície. Da mesma forma, nossas reações impulsivas são como essas pedras, perturbando a quietude de nossa mente. O silêncio, no entanto, permite que a água se acalme novamente, voltando ao seu estado natural de paz. Quando enfrentamos uma situação que nos provoca, nosso impulso inicial é responder rapidamente, como se as palavras pudessem resolver o desconforto imediato. Mas o que aconteceria se, em vez de reagirmos, simplesmente nos permitíssemos ficar em silêncio? Esse silêncio oferece um momento de reconexão com nosso próprio centro, dando-nos tempo para respirar, refletir e retornar ao nosso estado de paz interior. Ao praticar o silêncio, você se distancia do barulho ao redor. Visualize-se em uma situação de conflito, seja em uma discussão acalorada ou diante de uma crítica. O silêncio cria uma barreira protetora entre você e o caos externo. Ele te dá o poder de observar sem ser absorvido pela situação. Esse espaço que o silêncio cria não é vazio. Ele é preenchido com a sabedoria do autocontrole. Ele te permite escolher suas palavras com cuidado, ou até mesmo decidir que nenhuma palavra é necessária. O silêncio também tem o poder de desarmar. Em muitas ocasiões, as pessoas esperam por uma reação, por uma resposta emocional que continue alimentando o conflito. Quando você opta por não reagir, a dinâmica da situação muda. O silêncio tem o poder de desconcertar, pois quebra o ciclo de reatividade que a outra pessoa talvez estivesse esperando. Em vez de continuar a batalha verbal, o silêncio oferece um convite para a reflexão, tanto para você quanto para a outra pessoa envolvida. Praticar o silêncio é também uma forma de ouvir com mais clareza. Ao não se apressar para responder, você dá espaço para compreender melhor as intenções, medos e sentimentos por trás das palavras do outro. Esse espaço de escuta atenta fortalece sua capacidade de responder com mais compaixão e sabedoria, caso você decida que é necessário falar. No estoicismo, o silêncio é um ato de escolha ativa, não de passividade. Não significa evitar os problemas ou ignorar as situações desafiadoras. Pelo contrário, é uma forma de abordar cada situação com plena consciência e deliberadamente optar por preservar sua paz interior. Grandes estoicos como Marco Aurélio nos lembram que nem todas as situações merecem uma reação. Às vezes, o silêncio é a melhor maneira de afirmar que não permitiremos que os outros controlem nosso estado emocional. Considere o silêncio como um refúgio, um lugar onde você pode restaurar sua tranquilidade antes de decidir qual será sua próxima ação. Assim como um sábio observa o curso de um rio sem se precipitar, o silêncio te permite observar sua própria mente,
perceber suas emoções sem ser dominado por elas. Ele não é um sinal de fraqueza, mas de profundo controle sobre si mesmo. Ao praticar o silêncio, você se coloca em uma posição de poder, o poder de escolher a paz, mesmo quando tudo ao redor parece estar em caos. Esse ato de silêncio pode ser aplicado em qualquer área da vida. Em momentos de tensão no trabalho, em discussões familiares ou até mesmo em momentos de autocobrança, escolher o silêncio é uma forma de resgatar sua serenidade. Ele é uma prática que fortalece a paciência e a resiliência. Virtudes essenciais para aqueles que buscam agir como se nada pudesse lhes incomodar. Afinal, o verdadeiro poder está em preservar a paz dentro de si, não importa o que aconteça ao seu redor. 3. Mantenha o foco no seu propósito. Manter o foco no seu propósito é como ter uma âncora em meio a uma tempestade. No estoicismo, os sábios acreditavam que, sem essa âncora, nos tornamos suscetíveis aos ventos das distrações e das perturbações diárias. Quando estamos sem uma direção clara, qualquer pequeno contratempo pode nos tirar do caminho e causar inquietação. Mas ao termos um propósito definido, cultivamos uma força interior que nos permite permanecer imperturbáveis, como um rochedo diante das ondas. Marco Aurélio, em suas meditações, nos presenteia com esta sabedoria. As pessoas procuram refúgio nas montanhas ou à beira-mar, mas o maior refúgio está dentro de nós, em nossa própria mente. É um lembrete de que, quando estamos alinhados com nosso propósito, encontramos tranquilidade em nosso interior, sem precisar buscar fuga no mundo externo. O propósito atua como um escudo mental, filtrando as preocupações triviais e nos ajudando a ver o que realmente importa. Ele mantém nossa mente focada, protegendo-nos das inúmeras distrações e aborrecimentos que surgem. Pense em um momento da sua vida em que esteve profundamente imerso em uma tarefa significativa. As distrações à sua volta pareceram perder o poder, não? Isso ocorre porque, quando estamos focados em algo maior, nossa mente se acalma, o ruído externo diminui e as pequenas frustrações simplesmente desaparecem. Uma técnica prática para manter o foco em seu propósito é começar o dia com uma meditação estoica. Pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo principal hoje? O que eu quero verdadeiramente alcançar? Pode ser algo tão simples quanto concluir uma tarefa ou tão profundo quanto trabalhar em um projeto de vida. Quando temos essa clareza logo cedo, fortalecemos nossa mente contra as distrações, nos tornando quase impermeáveis aos incômodos que tentam nos desviar. Epicteto nos ensina que a verdadeira tranquilidade vem de focarmos apenas no que podemos controlar. Ele dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Se você permite que sua mente vagueie e se concentre no que está fora do seu controle, seja a opinião dos outros ou eventos inesperados, perde a sua força interior. Ao contrário, quando você se dedica exclusivamente às suas próprias ações e intenções, retorna ao centro de controle da sua vida e se protege contra as perturbações externas. Outro aspecto essencial do foco é aprender a dizer não. A vida frequentemente nos sobrecarrega com expectativas e pressões externas, nos levando a dizer sim a tudo, mesmo que isso nos afaste do que realmente importa. No entanto, o estoicismo nos lembra que nosso tempo e energia são limitados. Ao dizer não às distrações, você libera espaço para se concentrar no que é verdadeiramente importante para seu propósito, evitando a sobrecarga mental. Porém, manter o foco no propósito não significa ser inflexível. A vida, por vezes, nos surpreende com desafios inesperados e precisamos adaptar nossos planos. Mas mesmo nesses momentos, o propósito nos oferece uma orientação clara. Como disse Marco Aurélio, persistir em seu propósito é a verdadeira força. Essa persistência, mesmo diante dos obstáculos, nos ajuda a cultivar a resiliência e a serenidade diante das adversidades. Ao seguir essa filosofia estoica, você perceberá que os pequenos problemas que antes o incomodavam começarão a parecer insignificantes. Seu propósito se tornará como uma bússola, sempre apontando para o norte, guiando sua mente em direção à tranquilidade, independentemente das tempestades externas. 4. Tenha clareza sobre suas prioridades.
Ter clareza sobre suas prioridades é um dos pilares centrais para manter a mente tranquila e uma atitude resiliente diante dos desafios diários. Quando você tem clareza sobre o que realmente importa em sua vida, as distrações perdem a força e os problemas deixam de ser um fardo. O segredo está em alinhar suas ações aos seus valores mais profundos, o que faz com que as perturbações externas se tornem meros ruídos, incapazes de abalar sua paz interior. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade surge quando nos concentramos naquilo que está sob nosso controle e que realmente tem valor. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, alertava: você se torna aquilo a que dá atenção. Se você concentra sua mente em assuntos externos, será controlado por eles. Isso nos lembra que devemos direcionar nosso foco para o que é essencial em nossas vidas, ao invés de sermos arrastados por questões irrelevantes. Quando não temos essa clareza, nos tornamos vulneráveis às distrações que nos afastam do que realmente queremos alcançar. Porém, ao definir claramente nossas prioridades, cada decisão se torna mais consciente, levando-nos na direção certa. Imagine-se em um ambiente sereno, longe do caos e da pressa cotidiana. Você está focado em suas metas mais importantes, como se estivesse em um retiro mental, onde cada pensamento é direcionado para aquilo que mais importa. As distrações do mundo, como ruídos de fundo, não são mais do que meras ondas no oceano distante, incapazes de perturbar seu estado de espírito. Ao invés de reagir a cada pequena perturbação, uma notificação no celular, uma cobrança inesperada, você faz escolhas serenas e racionais, com base no que realmente tem valor para você. Ao cultivar essa mentalidade, as preocupações do dia a dia perdem seu poder sobre você. A clareza nas prioridades também permite distinguir entre o que é realmente significativo e o que apenas parece urgente. Muitas vezes, caímos na armadilha de pensar que todas as demandas externas exigem nossa atenção imediata. Mas os estoicos nos lembram que o importante raramente é urgente. Para mantermos a paz interior, devemos aprender a dar atenção ao que tem valor duradouro, ignorando as pressões efêmeras que, em última análise, não impactam nossa vida de forma significativa. Uma prática simples, mas transformadora, que você pode adotar é a reflexão diária. Tire alguns minutos ao final do dia, ou logo pela manhã, para avaliar suas ações e prioridades. Pergunte a si mesmo: minhas escolhas de hoje me aproximaram das minhas metas mais importantes? Estou vivendo de acordo com o que realmente importa para mim? Este exercício não apenas fortalece seu foco, mas também mantém sua mente livre de distrações desnecessárias, ajudando-o a agir com mais propósito. Marco Aurélio, em suas meditações, nos orienta: escolha não ser ferido, e você não se sentirá ferido. Este conselho estoico reflete a importância de termos clareza sobre nossas prioridades para que possamos decidir conscientemente quais batalhas merecem nossa atenção. Com prioridades bem definidas, você percebe que muitos dos problemas que enfrentamos simplesmente não merecem nosso tempo ou energia. Quando algo não contribui para o seu crescimento ou bem-estar, o melhor é deixar de lado, em vez de se envolver emocionalmente. Essa clareza também envolve um cuidado especial com seu bem-estar. Muitas vezes, somos sugados pelas expectativas alheias, esquecendo de nós mesmos no processo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira paz interior vem de viver de acordo com nossas próprias prioridades, não das demandas dos outros. Epicteto disse: nenhuma pessoa é livre se não é dona de si mesma. Portanto, ao cuidar de suas prioridades e, consequentemente, de si mesmo, você se liberta das correntes das expectativas externas, vivendo de forma mais autêntica e serena. Assim, quando você define claramente suas prioridades, age de maneira mais focada, serena e produtiva. Menos propenso a ser arrastado por distrações ou pressões externas, você toma decisões que realmente importam, alcançando uma vida de paz e significado, exatamente como os estoicos nos ensinam. A tranquilidade reside em viver de acordo com o que verdadeiramente importa para você. 5. Não leve nada para o lado pessoal. Muitas vezes, os maiores incômodos da vida vêm do hábito de levar as coisas para o lado pessoal. Um comentário rude, um comportamento indiferente ou uma decisão que nos afeta negativamente
são interpretados como ataques diretos à nossa dignidade. No entanto, o estoicismo nos convida a uma perspectiva mais serena, nos lembrando de que a maioria das ações alheias nada tem a ver conosco. Elas são reflexo das lutas internas de cada indivíduo. A liberdade emocional nasce quando paramos de absorver as atitudes dos outros e passamos a focar em como escolhemos reagir. Ao internalizar o comportamento dos outros, acabamos nos aprisionando a expectativas e julgamentos alheios. Pensamos que o outro diz ou faz é um reflexo direto de quem somos, mas, na verdade, é mais sobre quem eles são e como estão lidando com suas próprias dificuldades. Imagine-se em uma caminhada tranquila em um parque, cercado pela beleza da natureza. De repente, uma rajada de vento forte derruba algumas folhas sobre você. Você não se ofende com o vento, simplesmente aceita que faz parte do ambiente. Da mesma forma, o comportamento das pessoas ao nosso redor muitas vezes é como esse vento, imprevisível, mas inofensivo se não o deixarmos nos afetar. Substitua as reações emocionais por observações tranquilas. Digamos que você esteja em uma reunião e alguém critique suas ideias de maneira rude. Sua primeira reação poderia ser de desconforto e até de raiva. No entanto, em vez de se deixar consumir por essas emoções, respire fundo e lembre-se: isso realmente tem algo a ver comigo, ou é simplesmente um reflexo do estado mental do outro? Na maioria das vezes, uma crítica severa é um reflexo de frustrações e ansiedades internas da própria pessoa. Ao compreender isso, você pode começar a se desligar das emoções que normalmente surgiriam e simplesmente observar o que está acontecendo, como se estivesse observando o vento soprando nas árvores. Quando não levamos as coisas para o lado pessoal, algo extraordinário acontece. Começamos a responder com uma calma inabalável. A crítica ou a grosseria deixam de ser um peso emocional e se tornam uma informação neutra. Você pode escolher se quer ou não responder, mas sempre com a serenidade de quem não se abala. Isso é autodomínio em ação, uma das virtudes mais elevadas do estoicismo. E ao fazer isso, sua mente permanece clara, livre da turbulência emocional. Essa prática também cultiva empatia. Quando paramos de nos preocupar com como os outros nos tratam, ganhamos uma nova perspectiva. Passamos a nos perguntar o que está acontecendo com eles. Por que eles reagiram dessa forma? Isso não significa que devemos tolerar injustiças, mas sim que podemos ver além da superfície e entender que, em muitos casos, os outros estão lutando batalhas internas das quais não temos conhecimento. Isso nos ajuda a desenvolver paciência e compaixão. O estoicismo nos ensina que nem tudo precisa de uma resposta. Às vezes, a ação mais poderosa é a não ação. Como Sêneca sabiamente disse, muitas vezes é melhor não responder a uma ofensa. Ao cultivar o desapego emocional, ao não reagir impulsivamente, você protege sua paz interior. Quando você decide que as provocações alheias não merecem sua energia, essas provocações perdem o poder de te perturbar. É como olhar para uma tempestade ao longe, sabendo que ela não pode te atingir. Sua paz interior permanece intacta. Essa lição também se aplica ao mundo virtual. As redes sociais são cheias de comentários críticos e negativos. Em vez de se envolver em discussões desgastantes, pratique o distanciamento emocional. Não absorva a negatividade que vem de fora. Lembre-se de que os comentários dos outros não definem quem você é. Eles refletem apenas o estado de espírito de quem os fez. Ao internalizar essa verdade, você se liberta de uma fonte significativa de estresse e incômodo. Ao praticar o desapego e agir como se nada te incomodasse, você adquire um escudo emocional impenetrável. Você se torna uma rocha diante das ondas de aborrecimentos e desafios diários. Com essa mentalidade estoica, os pequenos aborrecimentos perdem completamente seu poder e você se eleva acima das tempestades da vida, inabalável e em paz consigo mesmo. 6. Desenvolva a disciplina da mente. Cultivar a serenidade interna é um dos princípios mais fundamentais do estoicismo. Sem ela, ficamos à mercê das tempestades emocionais, das reações impulsivas e dos pequenos transtornos da vida cotidiana. Para viver de acordo com os ensinamentos estoicos, é crucial desenvolver uma mente que não se deixa perturbar facilmente. Quando conseguimos manter a serenidade,
Enfrentamos os desafios da vida com uma clareza e força interior que nos permitem agir com sabedoria, sem sermos dominados por sentimentos negativos. Imagine-se em um momento de pressão, como uma situação que fugiu ao controle, por exemplo, algo inesperado que não sai conforme planejado. O comum é que a ansiedade ou frustração surjam, nos empurrando para reações automáticas, como o estresse ou a irritação. No entanto, essas respostas emocionais, em vez de nos ajudarem a resolver o problema, muitas vezes só ampliam a nossa sensação de desamparo. Cultivar a serenidade interna nos ensina a respirar, a observar os pensamentos com tranquilidade, em vez de nos deixarmos levar por eles. Pense em um cenário onde você está em uma sala de espera, aguardando notícias importantes. Sua mente poderia facilmente se encher de nervosismo, criando cenários caóticos. Mas em vez de permitir que isso aconteça, um estoico treinado na serenidade escolheria relaxar os ombros, fechar os olhos por um momento e focar em sua respiração. Ao trazer a atenção de volta ao presente, ele neutralizaria as ondas de ansiedade e permitiria que a mente se estabilizasse. Isso não muda o que está acontecendo lá fora, mas altera completamente como você experimenta o momento. Essa habilidade de manter a calma frente ao caos é essencial para cultivar a serenidade interna. É como uma âncora que impede a mente de ser levada pelos ventos das emoções. No início, essa prática pode parecer difícil, mas com o tempo se torna um hábito natural. A mente disciplinada é como um jardim que você cultiva diariamente. Ao remover as ervas daninhas da inquietação e ao plantar as sementes da calma, você cria um espaço mental que floresce com paz. No estoicismo, a serenidade interna está diretamente ligada à noção de paz de espírito. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, a mente que se preocupa consigo mesma não é perturbada por nada exterior. Esse conceito reflete o poder que temos de escolher como respondemos aos eventos da vida. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar a nossa reação a isso. Ao focar na serenidade, cultivamos uma força interna que nada de fora pode abalar. Além disso, ao manter a serenidade, evitamos reações impulsivas. Quando alguém nos provoca ou a vida nos desafia, podemos escolher responder com tranquilidade, em vez de com raiva ou preocupação. Isso cria um espaço entre o estímulo e a resposta, onde podemos avaliar nossas opções de maneira mais racional. Um estoico não responde à provocação com ressentimento. Ele reflete, mantém sua compostura e age de acordo com seus valores, sem se deixar perturbar. Uma mente serena também tem a capacidade de manter o foco em longo prazo. Em um mundo cheio de distrações e pressões constantes, aqueles que cultivam a serenidade conseguem navegar por esses desafios sem serem desviados do caminho. Eles encontram clareza em meio ao ruído, pois sabem que a verdadeira força vem de dentro, não de circunstâncias externas. Com a serenidade interna, você é capaz de enfrentar cada dia com foco e presença. Quando sua mente está serena, você se liberta do domínio das emoções passageiras e das circunstâncias que não pode controlar. Você pode encarar a vida com um olhar mais amplo, sem se apegar aos detalhes menores que antes te incomodavam. Essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo ensina, a liberdade de ser guiado por sua própria serenidade, independente do que o mundo te apresente. Ao praticar diariamente o cultivo da serenidade interna, você se tornará mais resiliente e equilibrado. Com o tempo, enfrentará os desafios com mais sabedoria e graça, permitindo que a vida flua ao seu redor sem abalar sua paz interior. 7. Controle suas expectativas. A origem de muitos desconfortos emocionais reside na diferença entre o que esperamos e o que realmente ocorre. Quando nossas expectativas são frustradas, é natural sentirmos uma onda de desapontamento, tristeza ou até raiva. Mas o estoicismo oferece uma solução para essa montanha-russa emocional: o controle das expectativas. Controlar as expectativas não é sinônimo de desistir dos sonhos ou de objetivos, mas sim de aprender a lidar com a incerteza que permeia a vida. O estoico compreende que o apego exagerado a resultados específicos nos torna vulneráveis a sofrimentos desnecessários. Em vez disso, uma mente tranquila reconhece a beleza da flexibilidade. Ao soltar o controle sobre o desfecho,
você se liberta da ansiedade, abrindo espaço para uma serenidade inabalável, independentemente do que aconteça. Imagine, por exemplo, que você esteja esperando por um dia de descanso em meio à natureza. Você planejou cada detalhe, o som dos pássaros, o frescor da brisa e a paz do ambiente. Mas ao chegar lá, o dia se revela nublado e o vento traz uma chuva inesperada. No passado, isso talvez teria arruinado sua experiência, mas com uma mentalidade estoica, você encara a situação de outra forma. Em vez de se apegar à ideia de um dia perfeito, você aceita a imprevisibilidade da natureza. A chuva, que antes poderia ser motivo de frustração, agora se torna uma oportunidade para apreciar a simplicidade do momento, o som das gotas caindo ao redor, a frescura do ar. Ao soltar as expectativas, você abre espaço para a gratidão pelo que é, e não pelo que poderia ter sido. O estoicismo nos lembra que a realidade raramente se alinha perfeitamente com nossas expectativas, mas ao cultivar a aceitação, passamos a perceber que podemos encontrar paz mesmo nas mudanças inesperadas. Como Epicteto nos ensina, podemos controlar nossas ações e reações, mas não os eventos externos. Essa compreensão é o alicerce para lidar com o inesperado de forma equilibrada, sem nos deixar levar por sentimentos de frustração ou derrota. Muitas vezes, projetamos nossas necessidades e desejos nas pessoas ao nosso redor, esperando que elas nos atendam ou compreendam sem que precisemos nos expressar. Isso pode gerar frustrações desnecessárias, já que cada ser humano é único, com suas próprias perspectivas e limitações. Ao controlar as expectativas em relação aos outros, aprendemos a respeitar suas individualidades e a cultivar a aceitação de que, assim como nós, eles também têm seus próprios desafios e formas de agir. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se mantivermos nossas expectativas ancoradas na realidade e na aceitação do que não podemos controlar, a serenidade se torna uma constante em nossas vidas. Afinal, o que realmente importa é como escolhemos reagir ao que nos acontece, e não o que de fato ocorre. Quando modelamos nossas expectativas, criamos uma mentalidade mais calma, capaz de enfrentar os imprevistos sem perder o equilíbrio interno. O controle das expectativas também nos ajuda a viver com mais presença. Muitas vezes, ao nos fixarmos em expectativas futuras, nos desconectamos do momento presente. Esperamos que algo nos traga felicidade em algum ponto adiante, seja um evento, uma conquista ou a aprovação alheia. Mas, ao moderar essas expectativas, permitimos que o presente brilhe em sua própria luz. Isso nos ensina a apreciar o que já temos, cultivando uma sensação de paz interior que não depende de fatores externos. Desenvolver essa habilidade não é um processo instantâneo. Requer prática constante e uma vigilância sobre nossos pensamentos e emoções. Quando se pegar apegado a um resultado específico, pergunte a si mesmo: estou depositando minha paz em algo que não posso controlar? Ao fazer isso, você começa a treinar sua mente para encontrar o equilíbrio, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Uma prática útil para o controle das expectativas é a meditação diária. Ao final do dia, reflita sobre o que te incomodou. Pergunte-se: minhas expectativas estavam em sintonia com a realidade? Eu estava exigindo algo fora do meu alcance? Essa autorreflexão ajuda a ajustar a maneira como encaramos o futuro, tornando-nos menos propensos a nos deixar abater pelas frustrações. Controlar suas expectativas é uma prática essencial para viver com serenidade e paz. Ao liberar o apego aos resultados e aceitar as circunstâncias como elas são, você se protege do desapontamento e aprende a viver de forma mais leve e tranquila. Assim, o estoicismo nos ensina que, ao dominar nossas expectativas, podemos encontrar um equilíbrio interior que nos permite navegar pela vida com mais calma, presentes no agora e abertos ao que o futuro nos trouxer. À medida que você internaliza essas 7 lições estoicas, começa a perceber que, na verdade, o poder para que nada e ninguém te incomode está inteiramente dentro de você. Não é sobre controlar o mundo externo, mas sobre dominar o mundo interno. Com essas práticas diárias, você se torna cada vez mais resiliente às adversidades que surgem em seu caminho. A filosofia estoica
oferece as ferramentas para navegar pelas tempestades da vida com graça, equilíbrio e força interior. Lembre-se, o que te incomoda só tem o poder de te afetar se você permitir. Ao aplicar esses ensinamentos, você perceberá que as pequenas irritações e até os grandes desafios perdem sua força sobre você. O que antes te desestabilizava agora se torna um teste de sua força interna, uma oportunidade para crescer, aprender e se tornar ainda mais resiliente. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está no caminho certo para construir uma mente forte e inabalável. Deixe nos comentários. Até o fim. Deixe também seu like e se inscreva no canal. Juntos vamos continuar essa jornada estoica de autodomínio e paz interior, superando todos os desafios que o mundo possa nos apresentar. Espero você no próximo vídeo. Até logo.